Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo e estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 203. E aonde quer que você esteja, você estará muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Nilce Pereira. Desejo a todos vocês muita paz, muita alegria, muita saúde. Participem conosco 11 985 17 6385 da família Web Rádio, ou então pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então pergunte, questione, dê suas opiniões, que nós estamos aqui para atender vocês. Isso, estamos mesmo, hein? E aí, lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão, mas eu não falei meu nome. Meu nome é Luiz Gouveia, desejo a vocês muito boa tarde. Tá aqui no estúdio. Hoje estamos aqui. No estúdio. Hoje não tem E a cores. Não tem como cair a internet, né? Então, de onde viemos? Por que viemos? E para onde vamos? Vocês já não se questionaram dessa forma? Porque são interrogações que frequentemente nós nos fazemos. Continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre todos nós perante o futuro, plantação e colheita. Isto tudo numa visão clara do Espiritismo. É isso, Luiz. E vamos à informação. Neste momento em que a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou já o fim emergencial global de Covid, e o Ministério da Saúde flexibilizou as necessidades de apresentações de documentos relativo às vacinas, vamos manter na nossa consciência que devemos continuar as precauções que já estão bem divulgadas em todas as mídias. Evitem aglomerações, use máscara, sempre que necessitar, lave bem as mãos e desinfetem com álcool em gel. Vamos continuar nos precavendo, afinal de contas, a vida é bela. Aliás, eu já falei algumas vezes aqui, o álcool gel foi fundamental, hein? Foi um caminho aí com a Covid que veio. Eu não tinha esse hábito, eu acabo o meu frasco do carro, eu já vou lá e encho. Eu trabalho na rua, eu uso banheiro público e que a gente toca na rua todo momento, né? É álcool gel, que você não tinha esse hábito, é fantástico, Olha, né? A gente andar, é um vidrinho, um frasquinho pequeno, acaba, você repõe, você higieniza a sua mão, automaticamente, além de cuidar de você, você vai cuidando do outro também, né? Isso, e se todo mundo continuasse com estas formas, essa maneira de ser, olha, diminuiria muito as infecções que a gente pega por aí, porque quanto que a gente mexe nas coisas, quanto que a gente põe a mão nas coisas, né? Então é isso mesmo. Vai lá, Nilson. Mas tá difícil, viu, Gouveia? Tá difícil. Tá difícil, porque ontem eu fui no oftalmo lá, tinha uma pessoa tossindo, mas tossindo, e a pessoa não saía do lugar, ela tossia. E o que acontece? Eu tive que mudar 3, 4 vezes de lugar, porque a pessoa não se tocava. Eu acho que ela não está percebendo que ela tá tossindo, Gouveia. E tá jogando um monte de organismo, micro-organismo no ar, né? Fala aí, Nilson. E agora nós vamos iniciar o quadro A Casa Espírita e o Frequentador, tirando dúvidas dos nossos ouvintes. E para isso nós selecionamos algumas perguntas que responderemos dentro dos conceitos espíritas.
Primeiro questionamento, Luiz Gouveia, é Opa. para você. E quem quer saber é o Christian Souza Dias. Ele quer saber o seguinte: como se explica a precocidade de algumas crianças que mal nasceram e tocam piano, pintam e etc. Cristian, nós estamos falando aqui de tosse e eu fui tossir aqui. Mas você está virando para lá, você está educado. Então. É os que estão na orelha da gente não muda. Né? Então, ô Cristian, o negócio é o seguinte, o que explicar? Outro dia eu vi uma menininha que tinha 2 anos, 3 anos, e ela pintava como ninguém. Ela tinha umas pinturas muito lindas. Um outro menininho, um chinesinho, não sei se é chinesinho, coreano também, que me mandaram pela internet, e ele tocando piano como se fosse um mestre de piano. Aí eu fico pensando, né? E os espíritos disseram a Kardec que muitas vezes nós trazemos no nosso inconsciente, subconsciente, essas reminiscências do passado. Então, muito provavelmente, viu, o Cristian, muito provavelmente, eu acredito que isso realmente é o que acontece e as pessoas já trazem esse tipo de conhecimento na hora do nascimento. E na hora do nascimento, muitas vezes, as coisas se apagam, né? O que acontece conosco? A gente esquece o passado, tem o esquecimento do passado, mas muitas coisas que é tão evidente em determinadas criaturas que permanece ainda algum tempo, mesmo no momento do encarne. Ele não perde essa aptidão. Ele não lembra que ele foi fulano de tal, que ele foi um grande mestre, uma grande pessoa. Não lembra, mas lembra de executar aquilo que ele executava. Tanto ele ser um primor naquilo que ele faz, na pintura, na música, no desenho, em todas as artes, essa criatura, e matemática. Agora tem essa menina de 2 anos aí falando nas propagandas de televisão, parece que ela já é uma radialista veterana. Ela tem o quê? Acho que 2 ou 3 anos, aquela menininha, não é? Aí você fala, mas como que a pessoa nasce e tem essa desenvoltura, né? Eu realmente, viu, Cristian, eu com certeza são conhecimentos adquiridos nas suas reminiscências de passado. Porque trazem essa arte, esse dom e ainda permanece com ele. Lógico, vai crescendo, vai perdendo um pouco se os pais não continuarem incentivando, a criança vai perdendo isso. Mas é do passado. São coisas que traz de encarnações anteriores, de vidas anteriores. Né? A criança vai perdendo porque aí ela já praticamente se desligou mesmo das intuições do plano espiritual e passa a ser ela no plano material. Isso. Por isso que, como você falou, a importância da educação da família, né? Porque se a família incentivar, ela vai amadurecendo, ela vai... Isso, ela vai continuando a manter aquele conhecimento. Exatamente, né? E adquirir outras, né? Isso, é interessante, viu? Outras habilidades aí. O Cristian, se você tem algum sobrinho, alguma sobrinha que ela acha que ela tem umas habilidades especiais, assim, nesse sentido, e realmente é isso, né? Acontece. Pessoas que nascem com um vasto conhecimento. Eu vejo olha, eu falo assim, mas você cita muito coisa de televisão.
Mas eu cito porque eu acho bacana esses meninos que estão agora no domingo fazendo aquela brincadeira de fazer número, fazer conta de cabeça e lembrar das coisas e ter uma visão muito automática, uma visão relâmpago, né, que pega o que está faltando aqui. Aquela 1, 2, 10, 20, qual o número que está faltando? Essa pessoa, o menino pequeno, ele consegue fazer contas assim de cabeça, fazer jogadinhas daquelas de montagem. Então, você vê aqui naquele programa de domingo à tarde, né? Aquele menino que está fazendo lá. É muito bonito, é muito bonito. Você vê que é uma coisa que a criança traz já do seu passado. E tem que, para continuar, tem que ser cultivada, né? E aí vocês não acham que é até uma prova de vidas anteriores? Isso que eu ia falar. É a prova da reencarnação, explica isso, né? Isso, então. É uma das teses da doutrina espírita, que é a reencarnação, não é? Eu vi esses dias, Luiz. Não, com certeza. É a prova, uma das provas evidente da reencarnação, né? Eu vi esses dias, não é de primeira vez, uma autista. Ela não tem nem a visão, a menina não tem a visão, e ela toca um piano, rapaz. Estava no YouTube. Um piano impressionante. Todo mundo. E ela não tem nem 5, 6 anos. De onde que trouxe essas aptidões? De reencarnações passadas. Porque o materialista, ele vai querer encontrar motivos em muitas coisas, mas não tem sentido Deus ter criado. Mas é condição desse ser, dessa pessoa. Mas e por que só ele? E os outros bilhões de pessoas que moram nesse planeta, Deus não quis que ele tivesse as mesmas aptidões? Só esse aí foi privilegiado? Só alguns foram privilegiados por Deus para seres músicos, artistas, jogadores de futebol e por aí afora? Não, é porque a capacidade deles que eles têm hoje está ligado ao conjunto que ele adquiriu durante as suas reencarnações. Isso. Porque a existência nossa é uma só do espírito. Tem reencarnações. É uma somatória, né? Das nossas reencarnações. Então é um espírito que já se envolveu em medicina, cientistas, geralmente já se envolveram, já vem estudando há muito tempo esse campo. Então é a prova cabal da reencarnação, né? Não tem como você falar... Para falar que não é reencarnação, que não está ligado a vivências passadas, você tem que admitir que Deus é injusto. Cria uns com perfeição e outros não. Claro que não. Então, e essa vida é um reflexo. O que nós estamos vivendo hoje? Um reflexo de tudo. É uma somatória, não é nem reflexo, é uma somatória de tudo que nós já vivemos hoje, tudo que nós aprendemos. E agora nós estamos aqui para aprender mais coisas. Essa é a ideia, é que eu chegue lá no infinito, sei lá quando, eu chegue perfeito. Eu chegue com grau 10, vamos dizer o assim. ápice de felicidade para o espírito, né? É verdade. Até nós chegarmos nessa montanha, nesse ápice, vamos dizer isso. Vai demorar muito. Mas é de escadinha em escadinha que você chega lá. Mas nós vamos acumulando os aprendizados. Isso, A gente acumula aqui, esquecer não esquece, mas você às vezes deixa para lá. Mas vai acumulando, vai somando. E essas crianças assim, viu, deixa eu explicar, Cristian, é isso assim, é exatamente isso. Essa precocidade tem muito a ver com conhecimentos adquiridos. E o Espiritismo é uma doutrina que explica muito bem as existências passadas e as reminiscências. Então, agora quem vai fazer a pergunta... Sou eu. É para mim. Para a flor do nosso programa, Nilce Pereira.
Pereira. E quem pergunta é o seguinte, quem nos pergunta, Nilce, é Glória Cirrone Antunes. Ela quer saber o seguinte, o pressentimento é sempre uma advertência? Pressentimento. O que é pressentimento? Será que nós já tivemos pressentimento alguma vez na vida? Pressentimento, na verdade, é uma suspeita, é uma intuição, Isso. né? É um presságio. Pode ser. Isso é pressentimento. É uma sensação intuitiva que nós temos de alguma coisa que vai acontecer, ou que poderá acontecer ou não. Isso. Poderá ou não, né? Não é porque eu estou falando, eu tive um pressentimento de que aquele copo ali vai entornar. Ele pode não entornar, né? Isso, Não é é? verdade. É uma intuição, O Livro dos Espíritos, na questão 522, ele fala que o pressentimento é um conselho íntimo de um espírito que vos deseja o bem. E a intuição da escolha anterior é a voz do instinto. E o espírito, antes de reencarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas a que ele vai se ligar. Quando essas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em fórum íntimo. E essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Então, o que o Kardec está falando aqui, na questão 522? Ele está dizendo que o pressentimento é uma espécie de conselho, de uma intimidade, de um conselho que aquele espírito, o nosso espírito protetor, ele está te passando. É um espírito que está te intuindo, ele está te passando boas palavras, bons pensamentos, né? E por que acontece isso? É aquilo que nós estávamos falando na pergunta do Luiz Gouveia, né? São reminiscências de outras vidas. Isso. Né? Ele acumulou isso, ele tem isso. Então, quando ele desencarna, o espírito tem a noção de toda a vida dele terrena. Ele tem algumas mais marcantes, outras não. E quando ele reencarna novamente, essas mais marcantes podem vir à tona e vem em forma de pressentimento, em forma de... veja bem, não é adivinhação, é totalmente diferente. Né? Então, quando nós temos o pressentimento, por exemplo, um pressentimento ruim, o que eu devo fazer para que isso se dissipe da minha mente? Nós temos que identificar esses maus pensamentos. Né? Identificou, o que nós temos que fazer? Eliminar, cortar, trocando o mau pensamento por um pensamento bom, fazendo preces, pedindo a orientação do nosso espírito protetor, do nosso mentor, né? Tudo isso, porque não é porque eu tenho um pressentimento de algo negativo que eu tenho que alimentar isso. Porque é engraçado que o que a gente vê, geralmente as pessoas dizem assim, os pressentimentos das pessoas são sempre para as coisas ruins. Já prestaram atenção? Né? Olha, eu estou pressentindo que vai cair aquele avião lá vai ter um problema mecânico. Né? Ou então, olha, ou então assim, vamos ter cuidado, porque eu estou tendo um pressentimento que vai pegar fogo ali. Peraí. Né? Então, só para as coisas ruins, né? Exatamente. Por quê? Porque as coisas ruins dá mais ibope, por acaso é isso? Não. É a questão, você pressentiu
algo de bom, é algo que te traz alegria, te traz felicidade. Então, o que você vai fazer? Você vai espargir aquela alegria ao seu redor, né? Verdade. Vai falar palavras positivas, coisas boas. É isso que nós temos que fazer. E entender que aquele pressentimento não é só da sua matéria, do seu corpo físico. São coisas que vêm de outras vidas. Isso, Ah. e é isso, Nilson, você falou muito bem. A pressentimento, ele também está ligado com vidas anteriores, com verdade. sensações que você, poxa, eu já passei por isso. Não é bom pegar esse caminho. Sim. Eu acho que eu não tem algo que me diz que se eu entrar nessa situação não é bom, mas que se eu, ou tem algo que me diz que se eu entrar aqui vai ser muito bom, e se eu me apoiar dessa forma, se eu fizer um curso assim eu vou me dar bem, porque eu tenho essa facilidade de aprendizado, e assim vai indo. Porque a pergunta assim, como eu sei que eu estou sentindo um pressentimento ruim? De repente eu estou com uma angústia naquele dia, eu estou com uma ansiedade muito maior do que aquela que se costuma ter, né? Eu estou assim, num desassossego muito grande. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alimentar isso? Não. Eu tenho que sair esparramando para todo mundo para colocar em pânico? Não, é verdade. Eu tenho que primeiro educar a minha forma de pensar, fazer uma substituição de pensamento e, acima de tudo, orar e vigiar e orar. Isso. E não perder o hábito de fazer preces. E o pressentimento, muitas vezes, é uma forma de você ser avisado para mudar a sua rota. Exatamente. Né? Olha, não vai por aí porque não é bom agora, mas se você for por aqui é bom. Mude sua rota. Exatamente. É igual aquela lição do Evangelho, né? Que o espírito, ele está procurando água, né? Então ele está caminhando no deserto e ele não encontra água. Aí, de repente, ele entrou por um caminho, era direita e esquerda, ele entrou pela direita, e lá na frente ele encontrou um riacho. Aí o orgulho dele é tanto que ele fala assim, nossa, que pensamento bacana que eu tive. Ele se esquece de que nós temos os nossos pensamentos guiados pelos nossos amigos espirituais. Verdade. Sabe? É isso, uma outra coisa que o Espiritismo nos orienta e nos informa tão bem, é que nós nunca estamos só, é que nós nunca procuramos conversar com esse amigão, e esse amigão está lá, a postos, nos dando todas as intuições. É verdade. Então, nós podemos fazer essa experiência, né, Marcos Aleixo e Gouveia, no nosso dia a dia. Verdade. Testar os nossos pensamentos, ao invés de, nossa, que ideia maravilhosa que eu tive. Você já imaginou se cada vez que, nossa, que ideia maravilhosa, viesse um outro pensamento? Opa, espera um pouquinho aí. Não é você que está pensando, mas você vê que o espírito não faria isso, não vai fazer isso. Não vai se ofender por ele é um espírito superior e nós estamos engatinhando. É isso mesmo. Quer falar alguma coisa? Não, muito não. É isso mesmo. Esse pressentimento é uma intuição, é algo que nos dá uma ideia, às vezes, do que possa acontecer ou para onde deveremos ir, né? Muitas vezes, é o que a Nilson falou, é uma orientação dos amigos espirituais, não diretamente nem ostensivamente, mas... E nós não termos em mente isso daí, que você falou um negócio importante, Nilson, não pensar só que os pressentimentos geralmente são negativos. Não pensar que vai acontecer algo negativo, né? Tive um pressentimento, tive um pensamento, tive uma ideia,
que vai acontecer algo grave lá na frente. Não, a gente não pode pensar dessa forma. Não. Exatamente. E aí tem pessoas que gostam de esparramar para ganhar ibope, eu não sei o que é, sabe? Exatamente. Tá vendo? Não falei. Falei que eu te avisei. Às vezes eu faço, isso aí é um linguajar ainda, né? Te avisei, parece que você é o que era... É o cara que sabe de tudo. Você Te é o avisei. dono do universo, eu te Então, avisei. mas é isso, viu? Então, olha só, nessas duas perguntas que nós colocamos aqui hoje e explicamos, tem dois princípios básicos do Espiritismo aqui muito importantes. Um é a reencarnação. E, não, os dois são reencarnações, né? Porque pode a pressentimento vir de coisa. Dois de reencarnação. E tem esse que explica o nosso acompanhamento espiritual. Sim. Que somos acompanhados de um bom amigo, de um excelente amigo, de um nível bem melhor que o meu, espiritualmente falando, e que está lá, disponível para me ajudar, me amparar. Lógico, ele não vai me carregar no colo, mas orientar ele pode. Na verdade, nós temos que confiar mais, né? Confiar mais. Então é isso. Saber. Então, olha, nós já estamos próximos ao final desse bloco. Ouvinte, se você gostou das nossas respostas, pode mandar um recadinho aqui no nosso WhatsApp 985176311. É 11, né? 11 é o DDD. 985176385, que você será atendido sempre, se você quiser saber mais alguma coisa, ali ó, nós temos o nosso diretor, que ele está lá com o celular na mão. É eu? Se vier uma pergunta, é Luiz Leite, se vier uma pergunta, ele vai fazer essa pergunta para nós. Então TDD é 11 985176385. Então agora Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Olá, queridos ouvintes, estamos de volta e atendendo a uma solicitação musical de nossa ouvinte Rosilda Frates Lenk. Ouvimos a música Dinheiro, hein? Problemão do mundo. A gente se perde porque as pessoas não sabem, aprendem a lidar com essa palavra ainda, né? Alex, deixa eu fazer aqui uma colocação. Quem está no YouTube não está ouvindo a música. Eu voltei, você desanunciou a música, mas quem está no YouTube, a gente não tocou a música. Viu? A gente não tocou a música porque se tocar a música o YouTube corta, né, governo? Corta. Então eu dei um pausa no vídeo, certo, né, e eu volto na hora da apresentação, da apresentação, aí o pessoal fala, cadê a música? Não, eu cortei a música, senão o YouTube corta a música. Tinha que falar, né, o Marcos? Sim. Mas o dinheiro é interessante. Não caiu aí embaixo, não. A música era Dinheiro, né, do Arnaldo Antunes, né? Problemão, dinheiro, né? Problemão, né? O homem constituiu essa moeda para viver na terra e se escravizou com aquilo que ele criou mesmo, dele mesmo. E falar nisso, o vídeo tá bonito. Aqui eu tô vendo o governo com o cabelo branquinho, governo. Tá vendo aí no monitor? Tô vendo. Vamos lá, Aleixo. E iniciamos nesse momento o nosso segundo bloco do programa. E hoje nós vamos falar de um assunto interessante. Vamos falar sobre o tema Todos Nós Perante o Futuro, plantação e colheita. Vamos agora a uma leitura para depois nós introduzirmos os assuntos, Isso, né, Rubê? isso, As discussões. Fazer uma discussão aqui. Bate-papo, uma mesa redonda. Olha o nosso decano aqui, ó. A presente reencarnação significa para cada um de nós o somatório das inúmeras experiências adquiridas nas várias passagens que já realizamos
por este nosso planeta ao longo dos milênios, em que armazenamos no psiquismo a bagagem da qual nos utilizamos no relacionamento com o nosso próximo, nem sempre respeitosa e pacífica como deveria ter sido. Essa convivência desequilibrada de outros surge agora como colheita de uma semeadura investida, em sua grande maioria, na obtenção de bens fugazes, perecíveis, que os ladrões e as traças se incumbem de destruir. Hoje, vivenciamos inúmeras situações que muitas das vezes nos fazem duvidar até mesmo da bondade do Pai Celestial, inconformados com as tribulações, as situações adversas, as dificuldades, as desavenças, as antipatias, entre outras tantas situações desconfortáveis que nos aparecem aparentemente sem motivos que justifiquem nossas dificuldades nos relacionamentos familiares, sociais, profissionais, religiosos e etc. Em razão dessa incômoda situação, muitos de nós buscamos encontrar argumentos em nossa defesa que justifique perante a opinião dos outros o nosso presente estado de sofrimento, apressando-nos em nos apresentar como vítimas da vida, blasfemando contra a sorte, alegando que nada fazemos por merecer tal castigo, pois sempre procuramos respeitar as leis instituídas pela moral espiritual. É natural que ainda pensemos dessa forma, em vista de nossa incompreensão diante da grandiosidade da perfeição das leis divinas, únicas capazes de nos projetarem para frente e para o alto, e das quais que sofremos as consequências positivas ou negativas da nossa livre escolha. É preciso que dediquemos mais atenção na análise de algumas questões que, por certo, muito nos ajudariam a proceder de maneira diferente da que normalmente decidimos por agir, e não percamos tempo com coisas que não oferecem absolutamente nada, que nos ajudem na obtenção do nosso sonho por adquirir um estado permanente de paz, felicidade e harmonia interior. Porque essas virtudes não podem ser adquiridas sem os necessários esforços da reforma íntima que precisamos empreender. Esse é um artigo do portal Agenda Espírita. Isso, e aqui, Nilson, ele fala assim, sem que nos apercebamos de que sofremos as consequências positivas ou negativas da nossa livre escolha. Então, é o tema, né? Plantação e colheita. E nós hoje, como nós já conversamos aqui, já falamos sobre reencarnação, agora é livre-arbítrio, né? Agora e é causa colheita. E efeito. Causa e efeito. Quer continuar, Nilson? Fala aí. Veja bem, eu estou lendo aqui, né, Luiz, tudo é uma sequência, nada é interrompido, né? Então, nessa encarnação, nós estamos dando sequência aos processos anteriores. Então, nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo novos conhecimentos e tudo de acordo com a época que nós estamos vivenciando. E aí eu estava pensando que nós ainda não nos demos conta, né? É verdade. Tudo a gente acha. Ai, porque eu estou sofrendo. Ai, porque não sei o quê. Ah, não, né? E tudo, nós nunca pensamos assim, não, eu fiz errado porque eu fui pelo caminho A, quando o caminho B seria o mais adequado. Ou seja, eu estou colocando aí o meu livre-arbítrio. E aí eu fiquei pensando da época, que isso já vem, da época que Jesus falava para aquela multidão toda lá, ele falava através das parábolas. Verdade. Veja bem, então, para aquele pessoal, com aquele conhecimento lá, os hebreus e
todo aquele pessoal, era difícil de entender, por exemplo, o reino dos céus, era difícil de entender a reencarnação, o livre-arbítrio, porque seria uma perda de tempo, na verdade, perda de tempo entre aspas, né? Jesus colocar, por isso que ele falava por parábolas, numa narrativa. É. Mas nas entrelinhas, ele sempre falou, e com certeza nós também estávamos naquela época. Verdade. E nas entrelinhas, ele sempre falou, olha, o livre-arbítrio, cuidado com os maus pensamentos, cuidado com a colheita, vamos devagar. E aí, a gente vê que tem uma questão no Livro dos Espíritos, não me lembro agora, que Kardec perguntou para a espiritualidade se Jesus já veio colocar todas as leis de Deus, tem algo ainda que a espiritualidade nos ensinar? Isso está no Livro dos Espíritos. Aí o que o Espírito de Verdade responde para Kardec? Na época das parábolas, podia ter um outro sentido, porque ali cada um entendia de um jeito. Então, todo esse que Jesus falou através das parábolas, elas têm que ser argimentadas, ela tem que ser selecionada, ela tem que ser explicada. E aí é que entra a doutrina espírita. Isso. Né? Quando ele fala aqui, nas parábolas, ele falou, por exemplo, da caridade. E hoje nós temos o conhecimento, através da doutrina espírita, da importância da caridade, da importância de nós eliminarmos o egoísmo e tudo mais, e da importância de nós seguirmos o caminho correto. Eu acho que esse artigo ele resume bem isso. Então, né, é tão bonita a doutrina espírita que você falando aqui, a minha cabeça fica indo lá atrás. Eu falo, eu já matei, eu já aprisionei pessoas, provavelmente eu já lutei e fiz atrocidades. Mas isso foi numa época em que o costume era assim, o camarada invadia a terra do outro, por exemplo, a Normandia vai invadir não sei o quê. E eu fazia parte do exército da Normandia. E eu ia lá, arrebentava. E não arrebentava só, se eu pudesse eu cortava a cabeça, cortava a perna, cortava com uma facãozada, com uma espadada só. Então, eu era uma pessoa embrutecida na maneira de ser. Mas a encarnação, ela vai me dando condições para ir aprendendo e lapidando a minha forma de ser. Ela vai moldando, né? Ela vai moldando. E molda através de atos, doenças, muitas vezes em forma de doenças, muitas vezes em forma de família. Você vai adquirindo aquelas criaturas que você trucidou, você arrebentou, vai sendo filho seu, vai sendo um parente seu, vai sendo sua esposa, vai sendo... E isso vai me dando a oportunidade de conhecer melhor o outro, vai te dando a oportunidade de saber que fazer o bem para o outro, porque o outro precisa de mim, não é? Eu estava falando agora com o Marcos Aleixo, e ele está com o papaizinho dele ruim, era um grande amigo nosso, foi um grande amigo nosso, não é? Um grande amigo nosso, porque ele participou do movimento espírita, ele foi um trabalhador, só que agora ele está perdendo a memória, já está com uma idade avançada, e começou a perder a memória. Aí eu estava conversando com o Aleixo, é engraçado, não é? Como a vida, às vezes, ela dá um reverso, mas no fundo, o pai do Marcos, ele não está sofrendo tanto quanto a gente olhando de fora sofre. Eu não sei se você percebe isso. Para ele é o mundo dele que ele está. Então,
é um processo de eterno aprendizado. E esse texto fala, é uma plantação, uma colheita que é feita, e nós estamos aprendendo sempre. É uma plantação que cada vez... Hoje nós temos a tecnologia, né? Então, você vai lá, pesquisa tal, e olha como que o mundo já cresceu. E nós temos que acompanhar isso. Né? A gente não está mais na época das parábolas, mas nós estamos na época do que as parábolas deixou para nós. Queriam dizer, né? Exatamente. Porque se nós não tínhamos pré-requisitos naquela época, hoje já temos. E já temos a condição de saber que se eu fizer o mal pro outro... Exatamente. Eu vou ter que arcar com a responsabilidade, seja civil, penal ou espiritual. Isso é normal acontecer, faz parte das leis divinas, não é? Bom, vocês me dão permissão aqui? Fala. Aqui é a Luciana do Tatuapé. Luciana. Luciana. Como a Luciana está chegando agora, a gente vai bater as palmas para ela. Obrigado aí, tá? Seja bem-vinda, né? Deixa eu colocar aqui o vídeo, porque senão eles vão estar olhando. Então, olhar para mim aqui, né? Apareceu eu aí, ô Marcos Aleixo? Apareceu, né? A Luciana fala assim, equipe da USE Guarulhos, tá ali, né? Isso. Aqui é a Luciana do Tatuapé, adorando a programação. Obrigado, amigos. Certo. Pelos esclarecimentos. Vamos tentar nos conectar com os nossos anjos através das preces, assim nós sintonizamos com a espiritualidade que eles nos trazem. É isso aí, Gouveia? Isso mesmo. A música Milton Nascimento eu posso tocar amanhã no programa Bom Dia Amanhã. E hoje tem Good Night. Tá? E a Luciana está falando daquele assunto que nós falamos do nosso anjo guardião, do nosso amigo que fica do nosso lado, nos aparando. Luciana, obrigado, viu? Obrigado, seja bem-vindo e continue com a gente aqui, viu, Luciana? Então, Aleixo, o que você tem a dizer a respeito dessa plantação e colheita que é o nosso futuro? Nós estamos plantando e coletando, é assim a nossa vida, não é? Jesus falou, né? Cada um segundo as suas obras, né? Então, esse que é o tal, né, Luiz? A doutrina espírita hoje vem nos falar sobre essa questão de colher aquilo que plantamos. Como as pessoas vivem hoje no mundo, como nós também vivemos no mundo material, com a visão materialista. Então, a visão materialista, tudo acaba com a morte. Então, ela pode fazer o que ela bem entende, que não vai haver responsabilidade nenhuma. O Espiritismo tem ele como um processo libertador de consciência. Ele já inverte isso. Ele já vem nos falar da responsabilidade que nós temos, porque renascemos várias vezes e a cada reencarnação nós trazemos conosco... nós precisamos reparar, a cada reencarnação, nós precisamos reparar e reajustar um passado. E trazemos conosco a responsabilidade daquilo que fizemos no passado. Então, muitas vezes não é a ferro e fogo, como a lei de Italião. Você matou, vai ter que morrer. Você não é bem desta forma. Cortou o braço, vai ter o braço arrancado. Não é assim. Então, é o que algumas pessoas, quando começam a conhecer o Espiritismo, ou que já estão um bom tempo, acham que é desse jeito. Você vai na próxima. Não, calma lá. Tudo é atenuante. Tudo é atenuante. Se você começa numa próxima reencarnação, fazer um trabalho no bem, mudar a sua consciência, se arrepender... Não que você não vai reparar de alguma forma que a vida vai ser uma mar de flores, não, porque você não teve, você não trabalhou para a sua vida correr muitas vezes. Você hoje está começando a reparar, a entender, e aí você vai ter no futuro uma possibilidade de reencarnações mais equilibrada, até no decorrer da sua vida, aquilo que você está fazendo. Mas você, de uma forma ou de outra, precisa reparar algumas questões do passado. Tal a gravidade que foi o compromisso com as leis de Deus, de alguma forma você tem que reparar. Muitas vezes com pessoas, né?
Os espíritos falam e o Chico falava para nós, na reencarnação ninguém erra de endereço. Então nós estamos com as pessoas que precisamos dentro do nosso lar. É verdade. Nem sempre tivemos convivência amistosa no passado com esses familiares, mas isso não quer dizer que precisa chegar em casa agora, chegar em casa e olhar para os nossos familiares, não gosto de você, você não gosta de mim, porque no passado fizemos não é? É outro. Não dá para saber. E o familiar é aquele cara, você tem de todo tipo, né? É o chatão, é o legal, é o bonzinho, é o ruim. Porque nós somos espíritos nós somos espíritos individuais, né? Nós temos as nossas tendências e percepções, as faculdades da alma. Então, nós somos aquilo que nós constituímos. A personalidade que nós temos hoje não vem dessa encarnação, é uma construção das nossas reencarnações. Então, de uma forma ou de outra, fazer o mal, nós estamos plantar o mal, nós vamos colher um inferno lá na frente, um vendaval muitas vezes para a nossa vida que nós mesmos colhemos, nós mesmos plantamos muitas vezes. Então, mas é um castigo de Deus? Não, é a justiça de Deus para que já você... está escrito na natureza. Não é um castigo, a dificuldade é uma justiça de Deus para que você venha a compreender que através da dificuldade que você está passando hoje, você está reparando o passado e não venha e aprenda a dar valor para as reencarnações. Sim. A deficiência geralmente está ligado a um passado. É importante, fundamental para esse espírito, porque a hora que voltar para o mundo espiritual, ele vai compreender porque ele teve essa deficiência. Então, ele vai aprender a dar valor para a vida. E de uma forma geral, todos nós temos dificuldades, passamos por dificuldades na vida, pelas atuais atitudes, uso do nosso livre-arbítrio desta reencarnação, ou como uma plantação nossa de um passado, né? Então, o plantio é livre. É livre. Só que a colheita é é obrigatória. obrigatória. Como vai ser a colheita é o ponto, mas é obrigatório. É obrigatório, Então, o que os espíritos nos orientam? Que nós possamos cada vez mais tomar essa consciência e começar a fazer mais o bem, ser mais compreensivos, pacientes, tolerantes. E nem sempre agir pelo imediatismo. Nilce, Né? Pode seguir. Isso é verdade. Nilce, eu estava conversando domingo com a minha esposa, em casa, com meus filhos, com minha esposa, e nós estávamos conversando. Teve uma época onde não tinha ainda aquele hospital do Padre Bento do Estado, era o Padre Bento antigo. E lá no fundo do Hospital Padre Bento tem um centro espírita chamado Discípulos do Evangelho. Era um centrinho pequenininho, uma casinha pequenininha lá, que ficava lá. E no sábado, a gente se reunia uma vez por mês, no sábado, eu, o Amilcar, o seu Éder, Éder não, é o seu Hélio, o próprio Valdir, a Pedro Paulo, a menina que cantava, ela tinha os dois braços pequeninos e perninhas pequeninas, Claudete Corpo, mas tinha uma voz ela era tenor, sei lá como é que eu classifico essa voz, era uma voz encantadora, Claudete Corpo. E a gente se reunia lá no Discípulos do Evangelho, de sábado à tarde, e aí fazia uma prece e ia lá no fundo, perto do Discípulos do Evangelho, hoje é até um CDHU, mas tinha um hospital, um pequeno hospital, que era o Hospital do Fogo Selvagem. Fogo Selvagem. E aí, o que é o fogo selvagem? Tem um nome, o fogo selvagem tem um nome científico, que agora eu não sei dizer qual é. O que é o fogo selvagem? A pessoa fica em carne viva, ela perde a pele. Então, o que os centros espíritas faziam antigamente? A campanha do saquinho do leite. A gente fazia a campanha do saquinho do leite porque aquelas pessoas não podiam entrar em contato direto com a lã do cobertor, com o lençol flanelado, não poderia.
porque grudava na sua carne. E aquelas pessoas ficavam como se fosse assim, bem deformado mesmo. E ali a gente ia aplicar passe de sábado. A Claudete, o Pedro Paulo tocava violão, a Claudete cantava no corredor. E as pessoas na cama e ela cantando no corredor. E a gente ia dar passe nessas criaturas que estavam lá enterradas. E tinha a ala das crianças. E isso me cortava o coração. Me cortava o coração. Falava, puxa, como umas crianças de 4, 5, 3 anos estão desse jeito? Caramba, será que é castigo de Deus? Ainda era um espírita meio espiriteiro, não era um espírita, ainda não tinha estudado muito. Então eu olhava aquilo, ficava, mas meu Deus, por que essa criança com 3, 4 anos, toda com carne aparente, com aquelas tipo de umas verrugas na cara. Eu falava, meu Deus, foi o tal do fogo selvagem. O que é isso? Com o tempo, estudando, analisando, lendo as obras do André Luiz, lendo as obras de Kardec, lendo as obras de mais alguns estudiosos, você começa a perceber que é o tal do plantio, é a plantação e a colheita. Não é? Porque às vezes você fica pensando, que nem agora, nós estamos tendo a guerra da Ucrânia e a Rússia. E eu estava lendo agora que todas as prisões que são efetuadas, os comandantes fazem as criaturas que estão presas a submeter a trabalho forçado, a passar por necessidades, naquele frio que estava em dezembro. Lá tal, é muito gelado aquela região. Aquele gelado, as pessoas fazer as pessoas ficarem sem roupa. Então isso já é um espírito com maldade na mente, querendo fazer a maldade com o outro. E aí que está escrita a lei de Deus. Você tem que entender que não é assim que se faz. Você tem que respeitar, apesar dele ser seu inimigo, mas você tem que respeitar ele como ser humano. E aí você começa a entender por que acontece de determinadas pessoas estar daquela forma, naquela situação. Não necessariamente foi isso que aconteceu. Na realidade não é inimigo, né, Gouveia? Fizeram ele. Não é inimigo, né? Fizeram inimigo. Fizeram né? inimigo, Tem nada a ver de inimigo. Assim. E acaba acontecendo. Então, é a lei de plantação e colheita acontecendo na nossa vida, no formato de dor, no formato de doença que acaba surgindo. É necessariamente isso? Não, mas muito provavelmente, pelo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, você tem lá, bem-aventurados aflitos. Por quê? Porque lá tem itens que explicam essa reação de uma ação que eu fiz. Cada hora, veja bem, a ação e a reação. Então, que nem você está falando ali da Ucrânia, né, daqueles que obrigam o outro a se submeter a determinadas coisas. Quer dizer, aquele lá, ele pode estar resgatando. Né? Pode. Por quê? Porque muitas vezes você passa pelo sofrimento, mas você está blasfemando, você está indo, sabe? E não é isso que o Evangelho explica. Agora, aquele que está fazendo o outro submeter a isso, com esse espírito de egoísmo, com esse espírito de autoritarismo, de se achando a bola da vez, como diz, né? Então, esse indivíduo tem muito. Tem muito que resgatar. Está plantando e lá vai ter uma colheita. Como é que vai ser? Como o Marcos Aleixo falei, como é que vai ser essa colheita? De várias formas.
mas uma das formas que acontecem é através de doenças. É aquilo que eu falo, né, Luiz, Marcos? O ser humano, ele ainda tem um egoísmo muito grande. E tem o ser humano muito mais egoísta, por exemplo, que ele detém no espírito dele algo chamado sede de poder. Verdade. Isso é muito perigoso, porque o indivíduo que tem a sede do poder, ele se acha acima de tudo e de todos, por uma questão de fórum íntimo dele. Ele é assim. Ele está agindo assim. Por que ele está agindo? Porque ele não se atém de uma vida futura, né? Ele está se atendo na vida material. Então, isso eu acho muito perigoso. Eu acho muito... As pessoas deviam parar um pouco para pensar mais nisso, sabe? O Marcos Aleixo fala sempre uma lei que Jesus falava: vigiai e orai, orai e vigiai. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Orai e vigiai é o que se fala. Para mim é vigiar e orar. Vigiar e orar. Se você só ficar orando e não porque não adianta você vai atravessar uma rodovia e primeiro você atravessa e depois você olha. Não. Que nem você vai passar orando e não vai olhar para os lados. Aí você vai olhar. Desencarnar, os amigos espirituais falam, mas eu orei. Você não mas vigiou. eu falei eu intuí você para olhar para ver se não via carro. É isso aí. Então tá, olha, a conversa tá boa, mas nós já estouramos nosso tempo. Vai lá, Nilce. Olha, amigo, se você gostou, manda uma pergunta. Tá lá o celularzinho. Sistema, né? Agradecemos a todos vocês, ouvintes, que agora nos ouvem. São ouvintes de todas as localidades, porque nossa transmissão pela internet nos possibilita conectar a todos no planeta Terra. Porque você pode ouvir a Família Web Rádio diretamente no Google e digite Família Web Rádio. Aparecerão várias opções para você ouvir a rádio. Querendo, você poderá abrir uma outra aba no seu computador, entrar no site da rádio e continuar executando suas outras tarefas, ouvindo boas músicas e bons programas. A USE Internacional Guarulhos realizou... Internacional. Intermunicipal. Olha. Nossa! Nós somos internacionais, né? Gente, olha, nosso programa, pressentimento. Você ouviu falar que nós estamos conectados com todo o planeta, você resolveu falar internacional. E aí eu falei internacional, olha, pressentimento. Olha lá, olha o logo lá, olha lá, olha o mundo está conectado. A USE Intermunicipal de Guarulhos realizou no dia 9 de julho o 10º Encontro da Educação e Cultura Espírita na sede do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, lá, o GBEM. E nós, todos componentes deste grupo, que tanto nos honra em participar, agradecemos a direção do GBEM, que nos cedeu as suas dependências e também nos forneceu todo o aparato de atenção e confecção do excelente café da manhã, fazendo com que este encontro pudesse causar ainda mais prazer em participar. Agradecemos também os expositores que nos trouxeram conhecimentos com muito brilho e propostas da renovação social. E por fim, nós agradecemos ao público que lá esteve conosco. Aliás, foi uma manhã chuvosa, né? Mas que nós tivemos uma grande satisfação de reencontrar os amigos que estão aí na batalha em busca do aprimoramento e acrescentar muito conhecimento na nossa caminhada evolutiva aqui na Terra, né? E muito obrigado a todos. E vamos para mais um evento, né, Gouveia, né, Aleixo? Isso, Nilson. Agora em setembro, na segunda semana de setembro, nós estaremos realizando a nossa 50ª Semana Espírita. E nós vamos trazer a divulgação
dentro dos próximos programas. Isso, e não vai, esse não é presencial, esse é online. via online, né? Muito Isso. bonito, viu? Porque as pessoas online dá para você convidar a pessoa que está morando lá na China, se quiser. É, né? exatamente. E traz muito conhecimento. Muito. É verdade. É isso. Então agora nós vamos a uma divulgação das palestras, né? Que serão realizadas entre os dias 18 a 25 de julho. O tema abordado nesse mês de julho é o poder da mente. Fala aí, Marcos Aleixo. E vamos lá, no dia 21 de julho, José Rico, presidente da USE, fará a palestra às 19h30 na comunidade Estrela da Caridade. Ela está localizada na rua Valdomiro Pereira, 27, no Inocop, Guarulhos. E no dia 23 de julho, José Rico, às 9 horas, no Centro Espírita Irmãos do Caminho, Avenida Marcos Paulo Gonçalves, 1336, Vila Nova, Bom Sucesso, Guarulhos. E dia 25 de julho, José Rico também fará palestra às 20 horas na Casa Espírita Fonte Viva de Luz, localizado na rua Tocantinópolis, número 103, Vila Rio, Guarulhos. É isto. E agora, nesse momento, vamos abordar conceitos básicos sobre a doutrina espírita, que estão contidos no livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec, para que você entenda melhor as propostas espíritas. Ângela, Nulidades sobre a Terra, Bordeaux, 1862. Um espírito endurecido se apresentou espontaneamente ao médium, perguntando: arrependei-vos das vossas faltas? Resposta: não. Então por que me procurais? Para experimentar. Acaso não sois feliz? Não. Sofreis? Não. Que vos falta, pois? A paz. Deixa eu mudar aqui minha outra página. Observação de Kardec. Certos espíritos só consideram os sofrimentos o que lhes lembra as suas dores físicas, convindo, não obstante, ser intolerável o seu estado moral. Instruções do guia do médium. Damos-te instrução facultando-te o conhecimento prático dos diversos estados de sofrimento, bem como da situação dos espíritos condenados à expiação das próprias faltas. Ângela Angeli era dessas criaturas, muito obrigado, senhor, dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil a si como ao próximo, amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres domésticos e sociais, as únicas satisfação do coração, que faz o encanto da vida. Porque são de todas as épocas. Ela não pôde empregar a juventude senão em distrações frívolas. E quando deveres mais sérios se lhe impuseram, já o mundo se lhe havia feito um vácuo, porque vazio também estava o seu coração. Sem faltas graves, mas também sem méritos, ela fez a infelicidade do marido, comprometendo pela sua incúria e desleixo o futuro dos próprios filhos. Então, veja aqui nos mostra a responsabilidade da reencarnação, né? É verdade. E aí, a pessoa, ela está tão parada no tempo e no espaço, Nilce. Você vê essa moça, né? E a gente vê muitas criaturas assim, uma pessoa desleixada, não costuma cuidar bem da sua casa, Não tá nem aí. não cuida bem dos seus filhos, casa, mas não cuida da sua família, não zela como deve zelar uma boa mãe, uma boa, né? E no caso dela, uma mãe, se fosse o pai, seria o pai. Não, provavelmente a casa, você entra na casa de uma pessoa dessa, a casa toda bagunçada, desestruturada. Então é uma pessoa que passa pela vida como sem nada lhe fazer se tocar. Então aqui pergunta: está arrependido da vossa falta? Não.
Então, por que procurais aqui a reunião? Porque foi espontâneo? Para experimentar. Experimentar o quê? Experimentar uma comunicação. E acaso não sois felizes? Não. Sofreis? Não. Que vos falta? A paz. Então, não sofre, ela acha que não sofre, ela acha... Então, a pessoa é praticamente sem nenhuma perspectiva de vida. E isso não é porque ela foi assim na Terra, ela não deixou de ser assim no mundo espiritual, não é? Tá dando continuidade, né? Ela teve tanto prazer de viver assim, que ela falou, eu vou continuar. É o que você falou, Luiz, tem muita gente assim. Tem gente que acha assim, eu estou bem, o mundo gira em torno de mim. Então, não é? A pessoa então, não tem... Como falou aqui, existem muitas pessoas que não se importam com os filhos, com a casa, com o marido ou com a esposa. Por quê? Porque eles se centralizam muito nele. Ele é a peça mais importante do universo. Verdade. Ou ela, né, no caso. E aí, no caso aqui, ela transferiu essa vida sem perspectiva, objetivo, sem nada. sem nada. Ela continua vivendo lá, porque, na verdade, o plano espiritual é a sequência da vida que nós tivemos aqui. É verdade. Então, ela não tomou aquele choque de realidade, ou se tomou, ela não tomou conhecimento, para ela está normal. Então, espíritos desse nível, é difícil dele entender, é difícil dele mudar, né? Isso. E ele vai continuando assim, até que um dia não tem mais jeito. Ele não vai tem que se tocar. Tanto é que Kardec colocou o título, dá no livro Céu e Inferno, o Aleixo, Angeli, nulidade sobre a Terra. Kardec colocou assim no livro, porque ela foi nula. Ela não teve realizações. Passou e não marcou nada. Marcou nada. Não é? Você vê que no final, interessante, né? Ela falou, ela estava assim, meio que é um espírito, tanto faz, tanto fez. Mas no final ele pergunta aqui, o que nos falta? A paz. Isso é interessante. Ela fala que falta a paz, mas não compreendeu ainda o quê? Que é paz? No intuitivo dela, ela percebeu, mesmo ela achando que foi correta a existência dela, no íntimo do espírito, ela está percebendo que ela só não conseguiu ainda ligar uma coisa com a outra. Essa nulidade é que fez faltar a paz. Que a paz que ela almeja está na consciência tranquila de ter cumprido bem o seu papel, ter sido uma pessoa honesta, cumprido com os seus deveres terrenos perante ela e a família dela, ter procurado fazer o bem. Então, isso traria uma paz para ela. Ela vai entender. É esse ponto que esse espírito não compreendeu ainda, que é o que vai dar liga no futuro à encarnação dela. Quando ela compreender que a paz que ela almeja, que falta aqui, que ela falou que falta para ela, é o dever bem cumprido na reencarnação. Não de perfeição ainda, mas de procurar cumprir os seus deveres perante a sociedade. Participa mais, compreender mais, abraçar mais. Ser participativa com solidária, a sua família, cumprir os seus deveres com a sua família. Isso era fundamental para ela ter uma consciência tranquila de ter feito a sua parte, automaticamente traria a paz para ela. Isso. É interessante, né? Porque como que às vezes a gente perde quer perder, né? Uma encarnação. Eu não digo perder, porque o espírito, de alguma forma, ele aprende muita coisa, ela aprende, ela não perdeu. Se ela não, nesse tipo de espírito aqui, seu Luiz, parece que ela não assumiu compromissos, débitos muito sérios. Ela só ficou na encarnação, muito nulidade, pensando muito nela. De uma forma ou de outra ela aprendeu. O que ela perdeu a oportunidade da reencarnação é de ter se desenvolvido mais, né? É verdade. Perdeu a chance de uma encarnação toda, né? Bom, eu acredito... Mas muitos pontos da reencarnação podem ter sido importantes para ela. É verdade. E ela, no fundo, aprendeu. Agora, quando que ela vai se tocar que aprendeu e que deixou de fazer,
Não sabe. É aquela história com os espíritos. A gente deixa nessa encarnação de fazer o que deveria fazer, vai na próxima, em vez de estar melhor em outro ponto, em outro nível, vai ter que recuperar, Recuperar o que não fazer. fez. É verdade. Quer falar mais alguma coisa, Nilce? Não. Tudo bem? Então nós vamos para frente, porque o nosso horário também Já está quase. já está, e agora é o nosso amigo. Agora é o nosso amigo Nilce, nossa amiga Nilce Pereira. É a flor do nosso programa, nosso amigo. Ela não, que é vai... a nossa flor. Ela que vai continuar. É o item 21, Nilce. 21, Nilce. E agora nós vamos para uma frase de reflexão. É com você, Gouveia. Muito bom. Olha só. Vamos ver o que fala essa frase de reflexão, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a condição da fé inabalável. Ela fala assim: em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Basta uma centelha para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de progresso anterior. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal de que é não menos evidente das naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição de que souberam, estão com a educação feitas. As segundas têm que aprender tudo, estão com a educação por fazer. Ela se parar, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Para isso que existem as reencarnações, né? É que você falou, olha, deu tudo que você falou, Aleixo, sobre essa moça que diz que é nulidade, né? Se não foi nessa existência, outras existirão lá na frente. Olha aí, né? condição da fé inabalável. É verdade. Vai lá, Marcos Aleixo, agora. A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Fiquei pensando aqui no cadê se fala? É um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você... Nilson falou internacional, é intermunicipal. Caso você deseje nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br. Então encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. Inclusive o Joana de Anjos da Cavalo está de endereço novo. Tá. Lá no site da USE já está devidamente A nova cadastrado sede. com sua nova sede, né? O novo Só endereço. entrar lá. Bacana, é porque a Nilce é a diretora, faz parte lá da A nossa casinha Joana de Anjos. branquinha, pintaram de branquinho. E quinta-feira, dia 27, eu vou conhecer Você lá. vai lá. hein? Vamos lá. Quinta-feira. E agora nós já estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. E vamos agradecendo do fundo do nosso coração, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo aos mentores amigos por toda a sustentação que nos foi dada para que pudéssemos exprimir os nossos pensamentos neste programa, nesta oportunidade que temos todas as semanas. E assim, a nossa palavra final é de gratidão, gratidão, gratidão sempre. Amém. Muito obrigado, Nilce, pela essa prece. Obrigado aos meus amigos que nos escutam. Então, agora nós já estamos terminando o nosso programa. E eu vou agradecendo aqui a todos que estão nos sintonizando agora. E agradeço por tudo. E peço a vocês, continuem conosco. Terça-feira, se Deus quiser, estamos de volta.
Que Deus nos abençoe, não é? Exatamente. E é isso, amigo. Eu também vou agradecendo, nos despedindo e agradecendo a oportunidade que Deus e Jesus nos deu de mais esse programa. Agradecendo o Nilce, Luiz Gouveia, companheiros de trabalho, ao Luiz Leite, o diretor da rádio. Aliás, hoje estamos no estúdio. Bacana, hein? Bacana, hein? Estúdio. Tem Good Night hoje? Estúdio bacana, bonito, era que eu cheguei aqui. É um estúdio muito agradável, ficou, viu? Muito parabéns, Luiz Leite. E agradecendo a equipe espiritual da USE, que nos ampara nesse programa, nesse momento. Aos nossos queridos ouvintes que estão junto conosco. Que Deus e o nosso Senhor Jesus possam iluminar a todos. Fiquem em paz. E pessoal, deixo aqui o meu abraço a todos os ouvintes, a nossa equipe da USE Intermunicipal Guarulhos, Marcos Aleixo Gouveia, e o nosso diretor que está sentadinho lá no cantinho, lá, né, colocando o programa no ar. E nós vamos despedindo, porém, com um aviso: não desligue teu rádio, não. Porque não celular, desligue, né, o celular. A rádio não para, ela fica 24 horas no ar, né? Com músicas, com notícias, entretenimentos. Isso. E um abraço a todos e até a próxima semana. Até. Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.